Nos ritmos não chocáveis, a ESP e a sistolia. Na sistolia é importante nós fazermos o protocolo que todo mundo conhece, todo mundo que trabalha com emergência conhece, o protocolo da cagada, não é mesmo? Então, checar os cabos, o ganho e a derivação desse paciente aí. Cabos, ganho e derivação são importantíssimos para a gente não se perder. Por quê? Porque se nós tivermos uma assistolia, a gente segue um algoritmo do atendimento para um ritmo não chocável. Se for uma fibrilação ventricular fina, a gente segue outro algoritmo de uma PCR do ritmo chocável. E elas são bem diferentes quanto às suas condutas. Nos ritmos chocáveis, você vai usar desfibrilação e antiarrítmicos. No ritmo não chocável, você vai usar apenas o uso de vasopressores e correção das causas reversíveis. Beleza? Então, recapitulando, os ritmos não chocáveis, atividade elétrica sem pulso e a sistolia. Não tem razão nenhuma para desfibrilar, porque a desfibrilação faz seu coração parar. E a gente já fez o coração do paciente, já está parado, né? Não há razão para usar antiarrítmicos, porque ele não tem um ataque à arritmia. Taquiarritmia seria num ritmo chocável. Então ele não tem taquiarritmia, não faz sentido usar antiarrítmico para ele. Uso de vasopressores. Ah, sim, eu lembro, adrenalina depois do segundo choque. Negativo, não tem choque. Então a adrenalina vai ser feita nesses pacientes assim que tiver disponível um acesso venoso. Se não der para funcionar um acesso venoso em 90 segundos ou 3 tentativas pelo profissional mais experiente, você vai funcionar um acesso intraósseo desse paciente através de um dispositivo apropriado, como o BIG ou o ZIO, beleza? E, por último, mas não menos importante, correção das causas reversíveis. É fundamental que a gente corrija as causas reversíveis desse paciente aí, beleza? Então, recapitulando, seria o ABCD do paciente aí, né, em PCR. Primeiro ponto, manutenção de via aérea efetiva. Pode ser o tubo orotraqueal pelo médico, pode ser a máscara laríngea pelo enfermeiro, tá? Ventilação e checagem clínica ou capnografia em forma de onda, caso esse seja o recurso que tem aí na sua UTI, no seu centro cirúrgico. Circulação, então, fazer RCP e garantir um acesso vascular decente para esse paciente, seja venoso ou intraósseo. E os diagnósticos diferenciais dos 5Hs e 5Ts. Muita gente esquece dos 5Hs e 5Ts. Muita gente esquece. E a gente não pode esquecer de corrigir as causas reversíveis, que são dos Hs. Hipohidro. Então, hipovolemia, hipóxia, hipohipercalemia, hipotermia e hidrogênio são as 5 causas reversíveis da PCR. O hidrogênio ele faz alusão ao potencial de hidrogênio, né, que seria a acidose desse paciente aí, então. Então, o paciente acidótico, ele receberia um tratamento diferenciado para poder corrigir a acidemia dele, aquele que já é renal crônico, que já faz hemodiálise, você já sabe que ele tem um potencial maior de ser acidótico, né? Ou então ele já está internado por uma insuficiência respiratória aguda, já estava em acidose respiratória ou acidose mista, então já é um paciente que você sabe a origem da PCR e você tem como corrigir isso de uma forma um pouco mais acurada, né? Mais aguçada, mais acurada aí. E na pediatria, eu coloco esse termo aqui por conta que na pediatria ainda existe, né? Mas no adulto já deixou de ser uma causa de parada, a hipo e a hiperglicemia, né? Principalmente a hipoglicemia. Então a hipoglicemia é uma causa de PCR importante nas crianças e nos bebês. Nos adultos, a hipoglicemia vai trazer um estado letárgico, uma insuficiência respiratória, uma parada respiratória. O paciente fica em gasping porque o destro está baixo, mas ele não vai morrer nas próximas horas. Talvez ele dure até dias com uma hipoglicemia, mas o estado neurológico dele vai sofrer danos severos com certeza, beleza? Então a gente precisa prestar atenção nesse paciente também, beleza? Com um paciente diabético. Outra coisa é o paciente que para e volta, né? Isso já aconteceu comigo, experiência pessoal. O paciente parava e voltava 2000 vezes, e aí a gente
falou, cara, faz um destro dele. E o destro estava em low, né? Tava LO, estava muito baixo. O aparelho não conseguia nem mensurar qual era a quantidade de glicose sérica nesse paciente aí. Então foi uma alternativa para a gente fazer a glicose para ele, e aí ele conseguiu sustentar a PCR dele, findou-se finalmente, né? Acabou a PCR desse paciente com o ritmo da circulação espontânea aí, tá? Os T's tóxicos, né, intoxicações exógenas, tamponamento cardíaco, tensão no tórax por pneumotórax. Lembrar que o tamponamento e o pneumotórax, eles são mais relacionados ao paciente vítima de trauma, beleza? Assim como o paciente com hipovolemia também. Tensão no tórax por pneumotórax, tromboembolismo coronariano, né, o infarto agudo do miocárdio, tromboembolismo pulmonar, o famoso TEP, e o trauma. Trauma não é um dos T's oficiais, né? Mas a gente coloca porque a gente tem dificuldade em lidar com o paciente de PCR traumática. E para lidar com o paciente de PCR traumática, a gente precisa lembrar do mnemônico HOT, né? H-O-T-T. Então, corrigir a hipovolemia, corrigir a oxigenação, corrigir o pneumotórax hipertensivo e corrigir o tamponamento cardíaco desse paciente, tá? Então, no trauma, a gente abre um parênteses e lembra do mnemônico HOT. Hipovolemia, oxigenação, tensão no tórax por pneumotórax e tamponamento cardíaco, beleza? Vamos presumir que deu tudo certo. Foi tudo show de bola, não teve nada errado, o paciente voltou. E agora, o que eu faço com o cara depois que ele volta, né? Depois que ele volta, a gente tem algumas metas para poder considerar. Então, durante a RCP, a fração inspirada de oxigênio tem que ser de 100%, é óbvio. Mas depois que voltou, você tem que deixar a FiO2 o mais próxima possível, mais baixo possível, né? Então 80%, 90%, 70%, para garantir uma saturação de 94% ou mais. Então, titular FiO2 é a primeira meta da oxigenação. A gente precisa considerar reposição volêmica, manutenção de drogas antiarrítmicas para esse paciente que estava, né, inicialmente em ritmo chocável, drogas vasoativas para manutenção da pressão arterial desse paciente, controlar o estado hemodinâmico, normotermia ou hipotermia induzida, né, o que a gente chama hoje de controle direcionado de temperatura, o CDT. Tá? Controle glicêmico é muito importante. Depois que o paciente voltou, a gente verificar a glicemia desse paciente e um leito de terapia intensiva, né? Buscar uma UTI para esse paciente é fundamental, faz parte do nosso trabalho. A gente precisa interpretar esse paciente como um paciente gravíssimo, que tem vários problemas, né? Então a fisiopatologia pós-PCR, lesão cerebral anóxica, é muito comum o paciente evoluir com o estado de encefalopatia anóxica pós-PCR, disfunção miocárdica, patologias de base exacerbadas, então o cara que já era renal, já era DPO-cítico, já era cardiopata, já era hepatopata, descompensa tudo, simplesmente tudo ao mesmo tempo fica descompensado, e agressão sistêmica da hipoperfusão. Então todos os órgãos receberam menos oxigênio, todos os órgãos irão sofrer danos, sequelas maiores ou menores, mas o paciente pode evoluir com uma insuficiência renal aguda, o paciente pode evoluir aí com uma falência múltipla de órgãos, o paciente pode evoluir com uma série de fatores. Mas um ponto pós-parada é fundamental, guardem essa informação e só essa informação já vale ouro, beleza? Olha o bizu aí, anota o bizu. Quem tem pulso tem PA. Quem tem pulso tem PA. O que isso quer dizer? A partir do momento que você fez lá os seus ciclos de 2 minutos e a cada 2 minutos você checava um pulso e checava um ritmo e você observou que ele tinha um ritmo organizado no monitor cardíaco, percebeu que ele tinha presença de pulso, então ele tem atividade elétrica preservada e tem pulso central. Beleza, o paciente voltou. Voltou é tudo que a gente queria na nossa vida. O paciente voltou, tem pulso. Quem tem pulso tem PA. Verifica a pressão arterial desse paciente. Pode ser que esteja com a pressão arterial inaudível. Não tem problema. Vamos socar volume e droga vasopressora nele. Agora, eu preciso verificar a pressão arterial desse paciente.
Porque eu estou fazendo vasopressor nesse paciente, eu estou fazendo adrenalina em cima de adrenalina, o paciente pode retornar com uma pressão boa, uma pressão arterial satisfatória, que não vai precisar de droga vasoativa necessariamente nesse momento. Então a gente precisa interpretar isso. O paciente que volta hipotenso e não é feito nada por ele, ele vai evoluir para uma nova PCR. Isso é fato. Você precisa ter isso muito claro na sua cabeça. Então, primeira coisa que a gente faz para o paciente quando ele volta: quem tem pulso tem PA. Verifica a pressão arterial do paciente. E pelo amor de Deus, não me vem com aqueles digitalzinhos não, que eu voo pela janela, aquela desgraça. É pressão arterial, fio. Esfigmomanômetro aneróide, bonitinho, estetoscópio, auscultos Korokoff lá, para de ter preguiça, porque aparelhinho digital é muito bom para dona de casa que está lá no seu leito, de boa, tranquilo. Agora, o paciente grave, seja no pré-hospitalar, sala de emergência, UTI, centro cirúrgico, enfim, onde o paciente parou, você precisa de um equipamento de verdade, não é um aparelhinho digital de brinquedo, não. Isso aí não presta. O paciente grave não